Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Andrei, eu sou aluno de doutorado, orientado pela professora Heloísa Espada. Eu vou fazer a mediação dessa que é a sexta mesa, a última mesa, depois a gente tem a conferência. Vamos ter duas artistas aqui para falar dessa vez. A apresentação delas nos chama O que diz a matéria que não é figura, da Carolina Cordeiro, e Night Dusk Dawn, Processo, Materialidade e Ilustração, da Renata Haar. Então vamos começar pela Renata. A Renata ela iniciou sua formação em artes plásticas na FAAP, obteve formação tanto de graduação e mestrado na Escola Nacional Superior de Artes Plásticas de Paris, onde integrou o ateliê do Christian Boltanski. Entre as exposições individuais destaca Night Dusk Dawn, ali na IUD Rolando FAP, em 2025, Inefável e Ultrafino, no BAB, FAP, 2024, Like a Type of Winds, Gisele Lindé, na Bezel, 2020, e Alabastro, na Silva Sintra, Box 4, 2017. Entre as coletivas recentes estão projetos no Goethe Institute, Kinshasa, 2025, Foz da Laia Gabriel, 2023, e Sofia Art Week, 2022. Foi indicada ao Sauer Art Prize, 2025, e ao CIFO, 2017 e 2018. Integrou agora a coletiva de Berlim, com o qual recebeu o CAP, Collaborative Arts Partnership Program. Além disso, participou de feiras internacionais e suas obras integram coleções institucionais e privadas no Brasil e na Europa. Então, vou passar a fala agora para a Renata e agradeço a presença de vocês. Obrigada, Andrei. Obrigada, Heloísa, por esse convite e poder participar desse seminário. E conversando com a Heloísa, a gente pensou em abordar justamente essa última exposição individual que aconteceu em setembro do ano passado, que foi um marco assim para o meu processo, principalmente por poder abraçar realmente essa prática de escultura de subtração sobre o mármore. Desde o começo, né, da minha prática, assim, lá no comecinho mesmo na FAAP, a pedra sempre foi um material com o qual eu me identificava e abria dentro de mim muitas questões, desde questões conceituais, tanto questões da matéria, né, da materialidade. Tem uma frase, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala que a pedra é assim como a concentração do tempo. E esse é um dado bem presente ao longo de todo o meu trabalho e que nessa última exposição ele tomou uma importância um pouco maior. A própria formação, né, calcária desse mármore, ele data entre 400 milhões e 700 milhões de anos de formação, para que se chegue nesse material que é totalmente granular, né? Ele é quase um pó, um resíduo de fósseis, de matéria orgânica que fica acumulado no solo dos antigos oceanos e que numa determinada pressão e temperatura ao longo de todo esse tempo se condensa nessa forma. Uma outra porta de entrada assim, para essa exposição é um poema da Szymborska, de uma poeta polonesa, que se chama Conversas com a Pedra. Ela evoca justamente esse mistério que a pedra encerra em si mesma, né? Ela revela muito pouco dela mesma e o que ela revela justamente para mim é de uma ordem completamente abstrata e que me instiga nesse gesto escultórico a procurar essa escuta dessa formação. Vou passando as imagens, vai ser um pouco freestyle, assim, vou passando e vou falando um fluxo mais livre, como se fosse um passeio mesmo entre os pensamentos que me acompanharam durante a feitura dessa exposição e uma visita guiada. Então, como a gente viu na outra foto, né, era uma imagem que você via a porta de entrada da galeria e de fora da galeria, na vitrine, ficavam as costas desse painel de LED.
Assim, ele reverbera justamente essa ideia desse mistério da pedra, desse convite a uma vontade ativa de entrar na exposição para descobrir o que tem lá dentro. Então, ela tampa, né, as pedras que estão atrás. E do lado luminoso do painel existe um vídeo que se chama Placeholder, que é esse título que se dá para... Quando você está fazendo algo temporário que não tem um título ainda, você coloca para segurar o lugar, né? E ele é feito a partir de desenhos, depois eu vou falar mais sobre isso. E escolher colocar o verso desse painel é também escancarar essa materialidade de algo imaterial, que é um desenho feito de vídeo. Todo o meu trabalho tem um eixo entre escultura, escrita e desenho. E o vídeo eu considero também como uma atividade escultórica, porque a gente também tem que editar, né, e cavar essa luz. Então, ele era quase um ready-made também, né, dessa forma industrial que faz essa luz acontecer, ser colocada como gesto escultórico. E quando a gente adentrava, era possível... Eu vou deixar passando um pouquinho do vídeo agora. Esse vídeo ele é feito num software que se chama Unreal. Então, usando uma tecnologia que a gente só teve acesso de 3, 4 anos para cá. Contrapor, né, um gesto escultórico de luz e material feito num software tão contemporâneo com uma escultura em mármore feito à maneira antiga, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Esse vídeo foi feito através dos desenhos preparatórios para passar para a pedra. Então, não faço desenhos, não é sobre adaptar a forma da pedra a uma ideia pré-existente, né? É um gesto que vai ser conduzido ali através desse gesto de subtração da própria pedra. Só que eu preciso aquecer o braço antes de ir para o cinzel e para a maceta. Então, tem uma série de desenhos que são feitos sem preocupação formal. E eu não queria mostrar eles na exposição. Eu queria que eles fossem também desmaterializados de si mesmos. Então, eu fotografei todos esses desenhos com um processo que se chama captação polarizada, que guarda digitalmente a informação de luz de cada fragmento desse desenho. Então, o que o grafite, o que a resina, o que é pastel oleoso, as cores, tudo isso fica registrado numericamente. E aí, passando para esse software Unreal, eu fui como fala, acordando a quantidade de luz como se fosse uma topografia. Eu não sei se dá para ver muito bem, porque o vídeo no painel de LED, né, ele é feito para esse painel. Então, ele perde um pouco na projeção do vídeo do projetor. Esse traveling, ele foi pensado também como uma ideia de nos dessitualizar territorialmente ou hierarquicamente, se a gente está falando de algo microscópico ou macroscópico, se é uma paisagem. E ele evoca uma das coisas principais para mim da exposição, que é um retorno a um pensamento da arte rupestre, como se fossem resquícios de uma arte rupestre do nosso tempo. Isso vem de uma sensação que acho que eu compartilho com muitos contemporâneos, de que tudo que a gente produziu de conhecimento, de filosofia, de poesia, de humanidade, está falido, né? A gente está num mundo, eu sinto, em falência múltipla, em vários sentidos, geologicamente e ecologicamente falando também. Então, também conectando com um movimento análogo ao que houve no advento do dadaísmo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e a estratégia de se partir para um lugar do nonsense, do humor, do absurdo, do ready-made, e aí como eu, como artista contemporânea, me coloco diante dessa situação e sou artista, né? Então é como uma resposta a uma busca do que é primordial no gesto artístico, que eu relaciono com a arte rupestre, que é a tentativa de vencer a nossa morte, aquela mão estampada numa pedra.
Eu não vou deixar o vídeo até o fim, porque senão eu não vou conseguir falar de tudo. E aí, passando, então, o vídeo ele também produzia uma luminosidade intermitente que se espelhava um pouco nessas pedras, que também tem partes polidas que refletem a luz. O título da exposição, que é Night, Dusk, Dawn, Noite, Crepúsculo e Aurora, também fala sobre esses períodos transitórios, né, do dia, e também tem uma conexão uma vontade de conexão com a história da arte, né, usando um material tão tradicional, com uma escultura de Michelangelo, que foi um túmulo que ele produziu por um duque Giuliano de Medici, e são 4 figuras humanas que incorporam esses sentidos de noite, dia, crepúsculo e aurora. O dia eu tirei fora porque não é muito do meu escopo, e eu também gosto muito dessa tríade, né, da questão das três alicerces, que é um outro ângulo. Todos são mármores distintos, eu vou falar um pouco agora de cada um deles. Esse é um mármore branco Paraná. Todas essas pedras elas foram encontradas em pedreiras dentro do Brasil, que eram pedras que não tinham mais serventia para a indústria ou para o design, então elas eram pedras de descarte. E foram 5 meses de buscas para encontrar já nesses descartes formas das pedras que já se relacionavam com aquilo que eu desejava plasticamente para elas, para que a minha intervenção, que foi desde o começo um ponto de partida, não usar nenhuma máquina, né, não ter maquinários, nem laser, nem robô, ser realmente um confronto mesmo, um embate entre o que o meu corpo pode inserir e contribuir para essa pedra. E partir da forma dela e não partir da minha ideia. Isso também tem a ver na história da arte com essa forma um pouco mais patriarcal, né, com que a escultura é sempre tratada. Então, eu tento propor uma maneira matriarcal de aceitar essa forma, procurar essa forma como um ready-made também, e partir disso como uma escuta e uma participação, uma colaboração. Aqui tem uma outra vista, né, da exposição, que tem esses desenhos, que depois eu vou falar também. Então, na Aurora, ficou muito forte essa presença dessa questão que eu falei da mão, da arte rupestre, e a relação dessa minha mão, então, quase pictografada nesses traços inseridos, gravados na pedra com cinzel, e essa expansão disso, a relação disso com os raios do sol. Também tem na tradição indiana, né, a ideia de que a gente tem um sol na palma da nossa mão. E ela foi toda trabalhada com polimentos e lixas à mão, e eu estava tentando evocar essa sensação de uma nuvem, né, dessas nuvens transitórias e como a luz incide nessa pedra, que é muito difícil mostrar em fotografia, porque ela está sempre mudando, de trazer essas formas de aurora guardadas nessa pedra. Tem uma frase também do Paul Wood, que é um teórico da arte, não sei se todo mundo conhece, mas ele falou muito sobre o trabalho do Carl André, que é uma figura bem problemática, mas enfim. Ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, muito óbvia, mas pouco falada, que é toda escultura tem sua origem funerária. Né? A origem de toda escultura é funerária. E eu acho que tem esse desejo de transpor o gesto do desenho, o gesto como a nossa única saída para essa situação que a gente está, o gesto como expressão, como desígnio, como destino e como presença humana no mundo, no mármore. Essa é a noite. Ela foi feita num bloco de Carrara, que eu encontrei aqui em São Roque, em São Paulo, no quintal de um artista. E trouxemos ela para Americana, onde eu pude produzir esses trabalhos no interior, para poder também ter bastante observação desses fenômenos naturais. E o Carrara ele permite um traço um pouco mais controlado, né? Ele é mais macio do que os outros mármores que a gente tem aqui no Brasil. E ele me trouxe muito uma forma de asas, uma vontade de como se fosse uma vela de um barco, ou de alçar um voo.
E aí eu fiquei procurando com esse gestual do cinzel e da maceta uma textura, quase uma fatura pictórica mesmo, transformada em carving, sulcando ela. Então todos esses detalhes, né, são uma tentativa de evocar essa ideia de asa e de noite. Aqui também, né, aqui tem uma forma de asa, aqui é uma outra, a forma da própria pedra, aqui. Tem muita relação o meu trabalho com esse conceito também do Duchamp de infrafino, sobre o qual a gente pode falar muitas coisas, não sei se todo mundo já está familiarizado, mas é sobre esse espaço muito sutil que fala sobre o que é invisível. Né? Então, ele só exemplifica esse conceito em 46 notas. Sobre tudo que eu já estudei de infrafino, tem uma citação que um professor, que foi quem me familiarizou com esse conceito, Didier Seman, contou num seminário durante a minha exposição lá do MAB, do Inefável Ultrafino, em que ele cita um poeta suíço, que era amigo do Duchamp, ele se chama Denis Rougemont, e um dia antes da bomba de Hiroshima dizimar e acabar com Hiroshima, eles estavam tendo uma conversa sobre o infrafino. E justamente no dia seguinte, quando ele viu essa notícia, ele fez essa ligação, né, o Denis de Rougemont, que a maior explosão da história não foi realizada com a maior quantidade de explosivos da história, mas sim com aquilo de menor e mais imperceptível até mesmo para os microscópios ultra contemporâneos da época. Então, quer dizer, a potência de uma destruição ou a potência de um fenômeno vir do que é invisível. Esse exemplo é muito horrível, né? Obviamente não é talvez a coisa mais leve para se falar do infrafino, mas é para mostrar essa relação que eu acredito do silêncio e dessa vida interior, de tentar acessar aquilo que está invisível. O verso dessa escultura, eu deixei ela bem lisa para que fosse realmente sublinhado esse desejo de transmutar o desenho do papel para o mármore. Então, era como tratar essa superfície como se fosse um papel e o cinzel como se fosse o meu lápis. E aí ela é toda feita também com sulcos e cinzéis diferentes e ponta seca, que o Carrara permite esse trabalho mais minucioso. Isso também muda, né, com a incidência de luz, tem uma questão de luz e sombra também que faz o desenho ficar vivo, que é algo que também me interessa. Que tem a ver com, no processo dessa exposição também, me atentar demais para a questão do que faz a gente diferenciar o que está vivo do que está morto, né? Que o que está vivo é o que está em movimento e o que está morto é aquilo que está estático, né? E aí, pensando até em como as pessoas falam, tratam esculturas de estátuas, né? Ou essa figura parada, eu fui percebendo que sem eu querer, o meu gesto estava tentando trazer uma sensação de movimento acontecendo na superfície dessas pedras. Essa é o Crepúsculo, e ela foi escolhida porque eu queria uma pedra que já tivesse uma metamorfose dentro dela. Então, ela é um mármore dolomítico, é um mármore que já está em transição para o granito, então por isso que tem essas partes acinzentadas. Ela é muito, 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 extremamente dura, e isso fez com que o meu gesto ficasse mais limitado. O que eu também gostei muito, porque a gente vai bem no âmago do que é possível com o mínimo, assim, fazer o máximo com o mínimo. Então, o gesto primordial da escultura é o ponteiro e o cinzel. Então, eu fiquei só apoiando esse ponteiro e marcando ele com um martelo. E enquanto eu estava fazendo isso, vai vindo uma espécie de transe, né? Toda essa produção dessas esculturas tem um caráter de transe, inclusive porque eu tenho que pôr máscara, eu tenho que cobrir meu ouvido, você fica escutando a sua própria respiração, e é muito forte assim, esse processo. E enquanto eu estava fazendo o Crepúsculo e fazendo essa maceta, eu comecei a tentar acordar
o gesto com o batimento do meu coração, assim, e quase numa nota muito pessoal, tentar transpor um pouco da minha vida invisível que acontece dentro do meu corpo nessa superfície pré-histórica. Aqui é o verso dela. E aí também junto com a exposição, então a gente tem o vídeo, né, com os desenhos de luz, tem as pedras, esculturas com desenhos engravados e tem os desenhos em marruflagem, que é uma técnica também renascentista, se não me engano, que consiste em colar papéis com fibras longas, né, papéis de arroz ou papéis, no meu caso eu usei de arroz, nessa peça que tem fibras bem compridas, assim, você estica ele na madeira com cola de pele de coelho. E em vez de usar a madeira, eu quis usar uma tela mesmo. Então, eu mandei fazer telas para pintura, e aí, ao invés de intervir na tela, que é uma superfície que fica mole, e aí começa a ir para um lado da pintura e não da marcação do desenho, justamente da escultura, essa cola de pele de coelho e essa fibra, ela faz esticar, assim, vira uma pele mesmo, e fica duro, quase como um couro de tambor. E aí dá para você desenhar com o grafite da mesma maneira como eu desenharia num papel. Esse daqui chama Eclipse. Aqui dá para ver mais essa característica que só o papel consegue propiciar. E essa é uma citação o título é uma citação do James Joyce, que é First we feel, then we fall. E aqui mais uma, que eu quis contrapor também em ter bastante cor, né, para não ficar só numa coisa monocromática, do branco e da luz. Eu acho legal falar de processo, né? Porque as pessoas às vezes veem a exposição e não têm ideia do que isso representa, né? Então esse é o meu primeiro esboço do que seria a exposição. São coletâneas de ideias, de pensamentos. Algumas frases que eu falei aqui já estão aqui. Mas tem uma coisa bem linda que é dessa pesquisa de arte rupestre. Eu acho que eu vou até deixar o vídeo rolando, já que a gente tem um pouquinho de tempo. Então, durante essa pesquisa de arte rupestre, eu encontrei pinturas nas cavernas do povo San. É um povo indígena que vive no sul da África. E eles falam que a propósito da arte rupestre do povo San, a rocha não é apenas suporte para a pintura, mas aquilo que separa este mundo do mundo espiritual. Da mesma forma, essa exposição constitui um espaço liminar, infrafino, que ao mesmo tempo separa e amplia este mundo e o que chamamos invisível. Tem uma outra referência para mim que é quase uma obsessão, que é o filme do Godard, que se chama Le Mépris, O Desprezo. É um filme que eu assisto uma vez por ano, pelo menos, eu não consigo sair desse loop. Ele é muito metalinguístico, né? E ele retoma que é uma das coisas que eu gosto na arte também, e de ser artista, é participar dessa conversa que acontece ao longo da história da arte, né? De atualização de narrativas que vão criando esse conhecimento. Então, esse filme parte da ideia do Moravia, né, que é um poeta francês, que usa, por sua vez, a Ilíada, que usa do Inferno de Dante, que usa a Ilíada, então tem muitas camadas, e tem o Fritz Lang também em cima disso tudo. E tem um poema que o Fritz Lang recita em um momento, que é: já à noite contemplava as estrelas, e a nossa alegria se metamorfoseou rápido em lágrimas, até que o mar se fechou sobre nós. E aí ele fala, né, é a luta do ser humano diante das circunstâncias, a luta do ser humano contra os deuses. E nesse processo de esculpir essas rochas, me vem muito essa sensação de estar diante de deuses, né, de entidades mesmo que existem, nos precedem de muito tempo. Então você fica
a sua perenidade fica muito exposta, né? E o seu desejo de permanência junto delas. Retomando o Paul Wood, ele também fala, né, que a escultura testemunha a imortalidade, uma forma de vida para além da morte. Acho que é isso agora. Obrigado, Renata. Agora eu vou apresentar, então, a Carolina Cordeiro. Carolina Cordeiro, ela é de Belo Horizonte, artista plástica, doutoranda pelo Departamento de Artes da ECA USP, em Teoria, Ensino e Aprendizagem, em 2021, com mestrado em Linguagens Visuais pela EBA, da UFRJ, 2014, e graduado em Desenho pela UFMG, em 2008. É artista representada pela Galeria Galaté, aqui em São Paulo, e sócia fundadora da GDA, Galeria de Artistas. Com diversas mostras individuais e coletivas, atualmente participa da 4ª edição do Trienal Florestas em Sorocaba. Em 2025, recebeu o prêmio Fundação MERS, em Turim, na Itália, pelo projeto América do Sal, na Feira Artíssima. Então, bem-vinda. Boa tarde, gente. Estou muito feliz com o convite, agradeço muito a Heloísa. Tá dando para escutar? Mais perto? Assim, porque eu falo muito baixo, então... agradeço o convite da Heloísa, especialmente, toda a organização. Enfim, sou artista plástica, eu trabalho com diversos materiais. Eu não tenho um material específico, mas tenho uma situação que se repete na minha prática, esse encontro com o material, né? Especialmente um material mais fácil que está no mundo, que o mundo oferece já. Ou um material muito barato, ou um material descartado, enfim, que é uma coisa fácil mesmo de achar. E desde, enfim, esse ano, né, reorganizando o portfólio e tal, eu percebi que tem 20 anos que eu fiz minha primeira exposição individual, que foi na universidade. Acho que é a exposição mais importante, por ser a primeira, né? E, enfim, foi uma espécie de filme, assim, que passou por esses 20 anos de trajetória. Eu resolvi selecionar uma série de trabalhos aqui que eu fiz com um único material, a partir de um único material que é o zinco, porque desde 2019, então tem 7 anos que eu venho trabalhando com esse material, que eu tive uma espécie de estalo quando eu fiz uma residência artística no Copan, e como o meu trabalho ele responde muito ao lugar onde ele vai ser mostrado e feito, eu fiquei muito intimidada com aquela arquitetura modernista, né, icônica, muito presente, assim. E aí eu tive esse estalo, esse insight, que foi pensar no material que era citado na nossa canção brasileira ao longo de quase todo o século XX, como parte de uma estrutura arquitetônica, né? Um material que ele está muito presente numa poesia que nasce das letras de samba, que eu considero uma manifestação artística primordial, né, para a nossa cultura, e sempre relacionado a alguma estrutura construtiva. Então, eu comecei com essas cartas de baralho, essas chapinhas que eu faço com o zinco, que imitam essas cartas de baralho, fazendo uns castelinhos e distribuindo pelo espaço. E aí, enfim, foram pisoteadas, né, não sobravam em pé. E, ao mesmo tempo, para montar, é um trabalho de concentração muito grande. Então, é uma coisa mínima que eu preciso lá ficar muito tempo montando. A partir dessa experiência das pessoas não enxergarem, passarem por cima, eu fui escolhendo outros lugares para colocar essas cartinhas. E eu estou falando do zinco, né? Então eu acho importante só situar um pouco, assim, eu até fiz uma pequena seleção, assim, de algumas músicas em que ele é citado, para dar uma noção maior, assim, da presença
dele na nossa poesia, né, nas letras de samba, que é, por exemplo, na música Chão de Estrelas, do Silvio Caldas, que é de 1937, ele fala que a porta do barraco era sem trinco, mas a lua, furando o nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. É uma referência isso ao telhado, né? Aí tem Barracão de Zinco, que é um clássico também, já fala no título o que é, do José Gonçalves, que é de 1938. Tem uma que é muito bonita, chamada Ave Maria no Morro, que ele também vai falar da Casa de Zinco, que é do Herberto Martins, de 42. Aí tem uma música que é da Mangueira, chamada Mundo de Zinco, que é do Wilson Batista, 1951. E aí tem uma retomada, uma citação do Chão de Estrelas, pelo Caetano Veloso, em 71, que também fala, e a mesma lua a furar o nosso zinco. No momento que eu apresentei esse trabalho, em 2019, primeiro foi no Copan, dentro dessa residência, que era a residência da Pivô, que eu acho que não existe mais aqui, no Copan. E, na sequência, eu fui chamada para uma exposição coletiva no Consulado de Portugal. E aí eu acho muito interessante citar esse caso, porque lá no consulado, o cônsul daquele momento, ele já tinha uma experiência grande, assim, de muitos países que ele tinha vivido e tal. E ele veio falar comigo muito tocado por eu estar usando esse material, porque a primeira memória dele, quando ele chega em um dos países da África que ele viveu, foi de ver a luz refletida nos telhados das casas. E aí, no momento em que uma guerra civil é instaurada, a única coisa que as pessoas levavam consigo eram as chapas de zinco que elas tinham em casa, que era um material importante ali naquele contexto, né? Um material caro para eles. Então, depois disso, enfim, conversando com outras pessoas também, ouvi relatos de casas também feitas com esse material no contexto da América Latina. Então, entendi que trata-se de um material de uma importância cultural e estrutural no sul global. E fiquei me perguntando por que não se fala sobre ele no universo da arquitetura, por que não se fala sobre ele em muitos outros universos do conhecimento. E aí, o próximo projeto que eu fiz, ainda em 2019, foi esse, que eu cobri a clarabóia dessa biblioteca que fica numa casa que é um espaço cultural aqui em São Paulo, chamado Auroras, e a biblioteca tem uma clarabóia. Então, naquele contexto, eu retirei todos os livros daquele espaço da biblioteca, inclusive os livros foram para outra sala onde eu pus esses castelinhos. E pensando muito também nesse lugar do suposto saber, né, do conhecimento. Vamos retirar isso e trazer o zinco para cá, que vai ser atravessado por essa luz que caminha no espaço. E é uma luz que vai fazendo esse desenho, né, de pontos de luz, enfim. Esse trabalho está sendo mostrado agora de novo no Frestas, que é a Trienal de Sorocaba. E, obviamente, cada lugar que ele é apresentado é uma coisa totalmente diferente, porque uma coisa que eu não tinha pensado quando eu montei no Frestas agora é a dimensão, né? Porque a dimensão, o que isso significa para o ponto de luz. Porque o pé direito do Frestas é muito mais alto, então a luz cresce muito no chão, enfim. Mas aqui é um trabalho que para além do zinco, tem essa relação com a luz e com o movimento da luz, né? Com a luz que perfura, né? É muito claro na referência dos sambas, né? Das letras de samba, e ao mesmo tempo é uma luz do dia, né? É um lugar que vai ser tapado, escurecido, mas que permite ainda a entrada pontual de um desenho que ilumina, né? E eu dei o título para esse trabalho
Dizem que é um silêncio todo negro, que é um título. Eu tenho uma relação muito poética assim com os títulos, porque eu considero, desde que sejam aberturas, né, desde que não fechem um significado assim muito. E dizem não é uma afirmação, né? Então, apesar de ser um trabalho que chega para mim, né, que vem pensando num lugar de conhecimento, pensando na poesia, pensando na cultura como um todo, produzida no Brasil, ele foi muito associado a um signo de violência, porque pouco depois desse trabalho estar instalado e pronto, aconteceu uma série de, enfim, violência em comunidade, aqueles tiros, né, em cima das casas. Então, muitas pessoas vieram com esse retorno para mim e realmente eu não tinha pensado nisso, mas não deixa de ser enfim, o espírito do tempo, né? Infelizmente. Aqui já é uma vista de uma exposição que eu faço em 2023, ainda usando o mesmo material. Tem uns desenhos aqui que são sinais iniciais, que eu pego esses disquinhos, né, de zinco, porque como eu comecei a trabalhar muito com esse material, eu fui entendendo como que ele funciona plasticamente. E uma das coisas que eu percebi é que ele corta muito fácil, então eu tenho que proteger minha mão para trabalhar com ele, eu tenho que usar luva. E acabei fazendo isso num papel que permitia assim, esse rastro dessa passagem, desse arranhado assim, do material, e não cortava, não se rompia totalmente. Então fui fazendo uma série de composições assim, com esses confetes, né, que eu chamo de confetes. E aqui já é o trabalho que é com o confete em si, que é uma instalação que está agora em exposição também no Museu das Favelas, na exposição de 100 anos do Fanon. E aqui já é uma outra relação, né? Porque aí, esses que eu fiz no papel, eu cortei no laser, porque foi uma primeira maneira de experimentar o material nesse formato. Aqui eu já faço ele de uma maneira manual, que foi num processo de estamparia. Então eles não ficam aquelas chapinhas perfeitas, eles ficam meio tortos. E aí isso me remeteu mais uma vez ao confete, porque que não é aquela forma perfeita, aquele círculo perfeito. Só que é um confete meio de fim de festa, né, que está sempre no canto. Ele está ali varrido para o canto, mas ao mesmo tempo ele brilha. Quando a luz bate nele, o brilho fica muito evidente. Você chega com a mão perto, vai refletir na sua mão. E o título, que é Retirar Tudo que Disse, quase como uma oposição, assim, da impossibilidade de se retirar, uma vez que foi dito, né? Você pode até tentar esconder, deixar num canto, mas uma vez que está dito, o peso já foi instaurado, a coisa já existe, né? Aqui já é uma série que eu começo a partir daquela primeira montagem da Claraboia. Aquilo foi em 2019 e esse aqui foi feito em 2023. Então eu peguei aquele material que eu tinha usado na Claraboia e por acaso foi um material que eu fiz os furos com a furadeira, né? E eu usei um espaço gramado para furar, para conseguir furar. Então o furo ficou com uma espécie de com essa textura, né, com o volume da própria furadeira, e ele ficou muito mal armazenado, é um material que ficou meio pegando chuva, e aí apesar da sua resistência, ele ficou com uma série de marcas, e
um pouco de quase começando a enferrujar e tal, que eu achei muito bem-vindo assim, para esse projeto. Porque de um lado aqui é uma chapa de zinco perfurada e do outro é um espelho, que é um espelho que eu também faço artesanalmente, com o artesão, né? É uma pessoa que eu estou lá do lado acompanhando. Mas eu faço com ele porque ele tem um processo que ele já oxida o nitrato de prata antes de transformar em espelho. Então fica um espelho escurecido. E aí, aqui, você tem enfim, esse diálogo, né? De um lado, quando você se depara com essa instalação, ela está um pouco... Ela quase forma uma espécie de labirinto, assim, para as pessoas caminharem em volta, não tem uma direção certa. Eu fui montando ali naquele espaço, esse lugar que eu montei, foi a primeira vez que eu mostrei esse espaço, tem uma espécie de gradil no teto, então é possível pendurar muitas coisas. E aí eu pensando, foi aí assim, entendendo o espaço e a continuidade do meu trabalho que eu também cheguei nessa forma, né, na maneira, né, suspensa de mostrar essa instalação. E, enfim, de um lado você tem um espelho que você vai se deparar com ele de tempos em tempos nessa caminhada, nesse atravessamento, e do outro tem o zinco, mas é por onde você consegue ver os furos, a luz atravessando, formando essa série de desenhos assim no chão, na parede, enfim. É uma luz bem direcionada que consegue. Então tem uma relação também com o espelho que, enfim, o primeiro trabalho que eu fiz com o espelho na vida foi logo que eu cheguei em São Paulo, em 2016, e que era um momento assim de um início para mim, assim, de uma vida, de uma compreensão de uma vida mais virtual. Então a circulação das imagens estava muito intensa e imagens muito negativas, muito pesadas, tragédias, enfim, coisas que estavam circulando. Eu fiz foi a primeira vez que eu fiz uma série de espelhos com essas imagens, pensando muito naquela situação meio que o contrário do que o Caetano fala também numa música que Narciso acha feio que não é espelho, né? Narciso acha feio... Na verdade, assim, a gente acha feio o que é espelho, porque nós somos responsáveis, né? No momento que a gente se vê dentro dessa imagem, a gente se implica no que está sendo produzido no mundo. E aí agora eu já parto por uma nova abordagem do material, que são essas tiras mais finas. Aqui no caso é um trabalho que eu fiz em diálogo com outro artista, que tem um trabalho também absolutamente abstrato, e uma linguagem conceitual muito forte. Ele faz umas superfícies pretas, mas com diferentes tonalidades de preto. E ele, para conseguir esse resultado, ele usa o carvão, que é o Bruno Battistelli. E aí, o que eu fiz foi envolver essa tela, furar, enfim, envolver e atravessar e amarrar com essas tiras fininhas de zinco e que deixavam um registro também do carvão que ia sendo mexido, né? Que aqui na foto não fica muito aparente, mas o objeto em si, você vê que o fundo não fica mais tão liso por causa do movimento da mão encostando na superfície. E aqui já foi uma outra abordagem que é criar pequenas esculturas com essas linhas. E eu chego nesse lugar depois de, enfim, experimentar muito, né? Assim, é um material também que permite muita variedade de uso, porque ele é muito plástico, ele é muito
fácil de ser manipulado, apesar de cortar. Uma vez que você está com uma luva, uma coisa assim, é muito bom mexer nesse material, porque ele responde a muitas formas. E aí aqui eu crio essa espécie de mesa de pequenas esculturas, assim, que podem ser aí tem movimento, tem uma espécie de alfabeto, né, imaginado, e eu chego nesse lugar depois de tentar fazer alguma coisa que fique na parede, ou de tentar usar mais de uma tira para fazer uma coisa maior. E aí eu fui percebendo que as que ficavam em pé, a partir de dobras em uma única tira, eram as que eu queria mostrar, que criavam também uma espécie de paisagem que eu fui distribuindo nessa mesa grande. Mas então é isso, eu venho trabalhando com esse material há 7 anos, porque ele me parece falar muito da nossa história, né? Da nossa história cultural, arquitetônica. E claro que aquele zinco das letras de samba não era esse, né? O zinco, na verdade, é uma liga para se fazer outros tipos de metais. Isso que a gente compra hoje como zinco é o aço galvanizado. Naquele momento das letras, o zinco utilizado nas casas eram os zincos encontrados nas latas de óleo, lata de tinta, que eles eram reaproveitados para esse tipo de construção. E agora não, agora a gente não tem mais esse material disponível da forma que era, mas eu considero importante trazer essa referência para a discussão, né? Porque entendo como uma discussão da paisagem urbana, entendo como uma discussão de quem produzia esse tipo de poesia que era falado nas letras de samba, de um tipo de resistência, né, dessa existência, dessa pulsão de vida, né, apesar de uma política de morte. Então é isso, acho que ainda tenho muito que explorar desse material, ele ainda está me rodeando, apesar de paralelamente fazer também diversos outros trabalhos com materiais distintos. É isso, gente. Obrigada. Bom, gente, vamos dar continuidade. A gente está se encaminhando para o encerramento do encontro. Eu vou chamar aqui a Isabel Plant, nossa conferencista. A Isabel é doutora em História e Teoria da Arte pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires e atua como pesquisadora independente do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas do Centro de Pesquisa em Arte e Patrimônio da Universidade Nacional de San Martín. Suas pesquisas atuais concentram-se na materialidade de produções visuais que foram capazes de agenciar temas de interesse público entre os anos 1960 e 1980 do século XX. Entre elas, as arpilheiras, realizadas no Chile a partir do golpe de Estado de 1973, os cartazes cubanos, a arte cinética e a chamada arte ecológica. Em 2013, publicou o livro Argentinos de Paris, Arte e Viagens Culturais nos anos 60, editado a partir de sua tese de doutorado, e desde 2021 integra o conselho diretor do CIAP, que é o Centro de Pesquisa e Arte e Patrimônio. Na Universidade de San Martín, também é professora de graduação e pós-graduação e integra o comitê acadêmico do mestrado em História da Arte Argentina e Latino-Americana. Então, muito obrigada, Isabel, por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Obrigado, Heloísa, pelo convite. Obrigado, o MAC e toda essa turma que está trabalhando duro para ter esse seminário super
interessante. Então, eu vou falar em português, vamos ver como é que dá. Eu vou apresentar, na verdade, o trabalho feito em 3 pesquisas diferentes e vou tentar botar isso junto a partir dessa ideia da biografia das obras, que eu acho linda a imagem de pensar numa biografia das obras que inclui a produção delas, as reproduções em catálogos de época e tal, mas também, às vezes, a reparação e a restauração, né? Os mesmos artistas refizeram muitas dessas obras e eu achei, essa entrada pela materialidade, achei que dava novas informações sobre a conceição, sobre a natureza dessas obras da arte concreta. A gente chama às vezes de invencionismo, porque tem essa ideia da invenção em comum. Dá para ouvir? Sim, tudo bem. Então, essa entrada pela materialidade dá uma nova perspectiva sobre a vida material dessas obras. E eu acho que tem conexões com a arte cinética também, né? Que eu também trabalhei no meu doutorado e depois mais um pouquinho. Então, eu trouxe brinquedos, vou passar, essa é uma edição facsimilar de uma revista do ano 44, que teve só um número. Eu vou falar um pouquinho dela, mas esse é tipo o grau zero da arte concreta na Argentina. E ela, do ponto de vista material, é muito linda e o facsímile está muito bem feito. Então, ele tem que voltar, tá? Então, você do computador. Pronto. Então, o primeiro projeto financiado pela Getty Foundation dos Estados Unidos. Aí dá para ver a gente bem novinha, não tão novinha, mas mais nova do que agora. E dá para reconhecer, não sei se vocês conhecem a Marita Garcia, a Maria Amália Garcia. Ela foi parceira nesse projeto. Na verdade, eu não trabalhava arte concreta naquela época. Eu teve que estudar muito para participar desse projeto, que foi super interessante. Foi um projeto muito grande. Tinha uma equipe em Los Angeles que trabalhava sobre a coleção Cisneros, outro na Argentina que trabalhava coleções locais e mais um no Brasil, no laboratório da Universidade Federal de Belo Horizonte. Se chama assim? Então, ótimo. Então, o Momento Zero é essa revista, mas logo depois de esse pessoal editarem esse único número da revista, eles fundaram novos grupos, rapidamente, né? Então, estou falando do Carmelo Ardenquim, uruguaio, por isso eu falo do Rio de la Plata, né? Porque, na verdade, tem artistas uruguaios como Carmelo Ardenquim, Rod Rothfuss, mas também tinha um muito jovem Gyula Kosic, que tinha 18 anos naquele momento, e Tomás Maldonado, entre outros, né? E outras. Edgar Bailey também formava parte do comitê editor dessa revista. Então, mesmo que rapidamente eles conformaram novos grupos, Arte Madi, a Associação Arte Concreta e Invenção, depois Perceptismo, todos eles continuaram com essa ideia da invenção, né? De produzir obras que funcionassem como dispositivos que transformassem o entorno, que transformassem a realidade. Então, por exemplo, o Tomás Maldonado, ele virou designer, né? Essa ideia do design moderno que vem transformar a vida
cotidiana, mas que tem também um projeto político forte de trás, né? Estou mostrando algumas das páginas interiores daquela revista que vocês podem dar uma olhada. Eu acho interessante ver as referências, né? Nesse seminário já falamos de abstração geométrica, de a intuição, abstração lírica e tal. O Joaquim Torres Garcia foi mencionado, então nesse primeiríssimo momento ele era muito bem visto por essa nova geração de artistas. Pensem que o Torres Garcia voltou para o Uruguai na metade dos anos 30, depois de mais de 20 anos fora, na Europa e na Nova York e tal, e ele virou uma referência muito importante para esses jovens artistas. Mas, no ano seguinte, o Maldonado já estava deixando ele fora desse mundo de referências, porque o Torres Garcia nunca foi completamente abstrato. Tem uma referencialidade mais simbólica, então não mimética, mas você pode reconhecer a casa e tal, né? Vicente Huidobro, um poeta chileno, também de vanguarda. A Lidy Maldonado, conhecida depois como Lidy Prati, ela era a esposa de Tomás Maldonado. Bom, Murilo Mendes, o poeta brasileiro, também, né, faz parte desse projeto que tem esse gosto sul-americano, sabe, né, essa extensão universalista, mas, ao mesmo tempo, sul-americano. O artigo, talvez, mais significativo para o trabalho que a gente fez é esse, do Rothfuss, centrado no marco, né? Nesse umbral entre o mundo e o mundo simbólico da arte. Então, para ele, o que ele diz é que se a gente quer realmente cortar com a referencialidade na imagem pictórica, na arte em geral, tem que transformar esse umbral. Então, essa metáfora da pintura como uma janela, né, que permite olhar um mundo que é ilusório, então para eles falso, tem que acabar com isso. Então, a proposta é de fazer esses marcos de formas irregulares, tá? Bom, então tem vários exemplos, e uma coisa que eu acho linda é que as imagens estavam coladas, né? Isso fazia mais barato a produção da revista. Imagina, eles eram muito jovens, não tinham quase grana nenhuma, e o facsímile eu acho lindo porque também refez essa característica, né? E tem a legenda que a Lidy pintou cada um dos pequenos Mondrians com a mão, né? Aquele vermelhinho foi pintado por ele. Então. Uma segunda, estou mostrando revistas porque esses grupos de vanguarda, como muitos outros, fizeram suas próprias plataformas em papel, né, para circular as obras próprias, o mundo de referências, mas também documentação das exposições e tal. Mas o que eu achei foi uma dimensão ficcional nas revistas, né? Na história da arte, eu mesma, e eu acho que em geral, a gente pensa nessas revistas como documentos sobre a atividade e o projeto estético desses grupos, mas também, às vezes, tem uns espaços que eu vou mostrar para vocês e que, para mim, foram muito iluminadores da concepção da natureza que as obras tinham para eles. Esse também foi uma revista de um número só.
Aí eu estou mostrando, na verdade, duas versões das obras. Não sei se dá para vocês enxergarem direito, que a última imagem é uma revista, a revista Joaquim, feita em Curitiba, e é uma reprodução, na verdade, em xilogravura da... Não é xerox, é silogravado. Gravura. Quando você olha de perto, dá para ver as marquinhas, sabe, da madeira. Então, de repente, as obras viram uma outra coisa, né? Completamente diferente dos originais, que são reproduções de fotografias feitas das obras. Aqui algumas imagens, obras do Tomás Maldonado, irregular, e depois muitos deles voltaram para o formato retangular, porque acharam que sempre tinha figura e fundo, sabe? Que aquela luta contra a figura e o fundo era inútil. Então, eu gosto muito dessa imagem, primeiro porque é provavelmente uma fonte de informação para esses artistas, né? Que, bom, na Argentina não teve Bienal de São Paulo, não teve Bienal nenhuma, e muitas das obras contemporâneas, sei lá, da arte moderna feita na Europa e nos Estados Unidos, eles só conheciam através das reproduções, né? Então, esse mundo gráfico era um mundo muito importante. Fazer uma revista era igualmente importante, né? Porque as revistas vão mais longe do que as obras, né? Mas, ao mesmo tempo, essa plenitude da imagem traz muito mal entendido, né? Tem um estudo mais ou menos recente lá na Getty da materialidade da obra do Mondrian, desse período, né? Que ela parece super flat, mas na verdade ela é muito matérica, né? Então, os artistas da Argentina, eu acho que se montaram sobre esse mal-entendido do Mondrian, que era uma referência central para eles, e eles foram para outro lugar, na verdade, longe do Mondrian de verdade, né? Porque nenhum deles tinha ido para a Europa ainda, né? E, ao mesmo tempo, a gente também aprende história da arte. Bom, aqui no MAC USP, vocês têm o privilégio de trabalhar nas aulas com os alunos, mas o mais habitual, mesmo hoje, é trabalhar nas aulas com fotografia, né? Na minha época, às vezes, mesmo o xerox, né? Umas imagens muito degradadas em relação com os originais, né? Então, quando se aproxima desse tipo de obra de perto e muda o ponto de vista, consegue ver essa qualidade objetual, né, dessas obras. Essa aqui se chama relevo. Então, não sei se dá para entender, no centro tem a obra de frente, como usualmente ela é reproduzida em imagens, mas depois tem detalhes, mas também uma vista como que chama? De baixo, né? Então dá para ver que é um relevo, mas ele também tem um pedaço de vidro retangular, né? E tem esse jogo entre a cor, que corresponde a uma superfície separada do fundo, e a cor aplicada sobre o vidro, né? E mesmo um desplaçamento entre um e outro, né? Tem um jogo que tem a ver com essa ideia da refração da luz, né? Quando uno bota um lápis dentro de um vaso, um copo d'água, o lápis parece quebrado, né? Então ele está trabalhando com isso. Gregório Bardanega é um artista muito pouco estudado. Ele nasceu na Itália, mas chegou como menino em Buenos Aires. E ele não escreveu, não. Normalmente os artistas mais estudados são aqueles que fizeram grandes coisas e tal. O Tomás Maldonado é a estrela desse grupo,
também porque ele acabou sendo o diretor da escola de desenho de Ulm, na Alemanha, né? Então, ele teve uma trajetória internacional bem interessante. Bom, Gregório Bardanega também, ele foi para Paris e bom, participou de muitas exposições e tal, mas ele não necessariamente falava muito, mas eu acho que sua obra é muito, muito interessante do ponto de vista da complexidade, da densidade, né, dela. Mesmo da complexidade técnica nas obras cinéticas que ele fez alguns anos depois. Então, aqui, eu acho que essa obra é uma obra manifesto, né, porque ela está tematizando a janela, com aquele vidro e a ortogonalidade, e o problema da visão do fundo e figura, né? Todos esses grandes problemas para os artistas concretos, né? O jeito de pintar. Hoje, mais cedo, eu perguntei para Stella Politano sobre a técnica do Nogueira Lima, né? Se vocês se lembram. Bom, esses artistas também, eles tentaram, às vezes inventaram jeitos de pintar para não deixar marcas, né? Para que a obra parecesse industrial. Claro, quando uma olha para ela, dá para ver que a fatura é bem, bem artesanal, né? Mas a ideia de expressão não formava parte do universo desses artistas. Indo para as obras, para essa ideia da biografia, o que a gente começou a fazer com a Marita Garcia, mas também com os conservadores, essa era uma equipe que tinha conservadores, mas também químicos. O diálogo não foi fácil, mas conseguimos trabalhar juntos. Um deles tinha feito entrevistas aos artistas nos anos 90. Esses foram super longevos, todos eles morreram após os 80 anos. E aí, falava que o Molenberg, o artista que fez essa obra, Alberto Molenberg, se chama Função Branca, que é uma obra também bem conceitual, que foi muito importante para eles. O Molenberg levava essa obra de ônibus, ele ia, vinha com a obra, então a obra, sei lá, não durou, né? Quebrou. Então, a gente tem essa reprodução de época, né, em 46, e depois as instituições começaram a fazer retrospectivas desses movimentos. Então, depois ele refez a obra muitos anos depois, em 79, 80, né? Tipo, 30 anos mais tarde ele refez. E aí as perguntas também eram em torno à vanguarda, né? Então, quando perguntaram para ele e para todos os outros o que eles achavam sobre, por exemplo, o envelhecimento da pintura branca, que vira ao amarelo, sei lá, quando quebra a pontinha dessas obras que são, a obra, a forma irregular instalada sobre a parede, né? Então, essas formas com ângulos meio agudos e tal, às vezes quebram e tal. Então, eles achavam que o que tinha que ser feito é refazer, trocar, como se fosse uma máquina também, né? Você tira o que quebrou e reemplaça por uma outra parte que não esteja quebrada, né? Como a lâmpada na arte cinética, né? Então, começamos a ver o que tinha nas fotografias de época, quais eram as peças que circularam na época e se essas peças tinham, sei lá, existiam ainda. E claro, aí achamos que, na verdade, tinha muita peça que tinha sido perdida, né? E nessas fotos, e aqui eu agradeço mais uma vez a Marita, porque
isso faz parte do trabalho de arquivo que ela fez para seu doutorado, faz já muito tempo, eu não vou contar todos esses anos, é que as peças eram muito frágeis, né? Era uma arte muito experimental, que não tinha mercado, imaginem, né, para isso, nos anos 40, em Buenos Aires. Mas também a preocupação não era a duração delas, né? Eu acho, nessa fotografia, eu acho que dá para ver que a obra que está no lado direito de vocês tem, que se chama coplanar, eles falavam de coplanar porque são vários planos, então montados sobre a parede. Ele tem uma curva, ele parece feito de cartão, se chama, sabe, um tipo de material que não é muito durável, né? Não é madeira, por exemplo, que depois eles começaram a usar outros suportes rígidos mais duráveis, né? Mas nessa primeira época, essa era uma foto provavelmente de 46, né? Algumas peças ainda estão lá, por exemplo, essa aqui de Martin Blasco, dá para ver ela na reprodução dessa matiné marista, feita em 48 em Buenos Aires. E também o que a gente achou como material de arquivo, mas também com essas obras desmontadas, é que cada um deles tentou chegar a essa forma irregular de diferentes jeitos. O Martin Blasco era mais tradicional, ele pintava numa tela ortogonal comprada, sei lá, tradicional, depois desarmava, cortava, colava sobre um suporte rígido, né? Então aí dá para ver qual irá ser a forma final dessas pinturas, né? Não? Pensando nessa que tem a forma definitiva, né? Desculpa. Digiline, que é um nome de fantasia, né? Muitos deles inventaram esses nomes artísticos que pareciam de nenhum lugar, né? Ela fazia só um marco, né? A obra é oca, não tem pintura, o que está pintado é um marco mesmo, né? E aí foi muito interessante achar nos arquivos do Raul Loza esse tipo de material. A gente não sabe direito quando é que ele fez. Esse é um registro das obras que estavam numeradas. Ele não botava título, o título era um número, né? Essa ideia de série, né? Pintura número 1 e tal. E aí, mas a informação que eu achei muito interessante é que tinha várias cópias. Eu não gosto de usar a palavra cópia, porque eu acho que tem uma multi-exemplaridade. Existe exemplar? Um exemplar. Multi-exemplaridade. Múltipla. Na arte cinética tinha produção múltipla, né? Mas programática. Nesse caso, de repente, tinha produção múltipla. Não era programática, mas estava lá. Ele fez vários exemplares, várias peças da mesma obra. Então, aí dá para ver. Uma está na Universidade de Tucumã, a outra está com Leonor B. de Coria, uma terceira com Simone Son, depois uma com Gravier Moquete, e a outra foi roubada, né? Eu adoro esse registro. Então, a obra é originalmente do ano 48, não sabemos direito quando ele fez outras
exemplares dessa obra que não tinham o mesmo tamanho, na verdade. Se vocês olham, e ele escreveu, então ele tinha um registro de tudo isso, né? É muito interessante. De repente, para mim foi... Então, as obras se destruíam no caminho, mas foram refeitas para exposições, para, sei lá, foram refeitas porque amarelo não dava, tinha que ser novo, era vanguarda, não era, sabe, era para provocar o futuro, não para dar conta do passado, mas também nessa biografia mais acidentada das obras, que não reproduziam no papel, mas, sabe, toda essa vida um pouco precária também dessas obras, incluía essa multiplicidade, né? Aqui também tem a peça que ainda está no Museu Sívori, lá em Buenos Aires, e o projeto, quem sabe, não é o projeto, é provavelmente um registro da obra que já tinha sido feita, mas, e ainda anota o que eu botei aí embaixo, que está escrito lá no papel, né? Então, que uma é propriedade do TM. TM, eu achei que era Tomás Maldonado, não sei, mas provavelmente cópia del boceto, e de repente tem toda uma série de palavras involucradas, né? Tipo cópia, réplica, projeto, registro fotográfico, e continua, né? E depois, a original está no Museu Sívori, né? Aqui aconteceu uma outra coisa. Essa aqui é a revista Madin, a número 2, do ano 48. Depois, maior a imagem, que está colada, e do lado, no mesmo tamanho, a obra que está no Malba, que foi vendida para o Malba em 2001 por Julia Kosic. O Rothfuss morreu cedo, em 69. O tamanho real não é o mesmo, não? Eu botei assim de propósito porque eu fui ver aquela revista com especialistas em impressões e tal, designers e tal, para entender, olha, aqui eu estou certa se eu digo que essa imagem não é uma reprodução da obra. Não tem processo fotográfico involucrado, não tem nada a ver com uma foto de uma obra que tenha sido feita, né? E, na verdade, é muito provável, e isso aqui não está sendo gravado, que o Julia Kosic tinha feito, é um fake. Eu, como não mexo com o mercado da arte e tal, não me interesso muito com essa ideia, mas eu acho que é a própria natureza dessas obras que admitia a possibilidade de fazer uma obra como o Rothfuss teria feito antes de morrer. E tem outras obras reproduzidas em materiais da época, documentadas, que o Rothfuss fez. Não exatamente essa. Por exemplo, isso aqui, super esculturas. De longe talvez não dá para enxergar, mas dá para ver o trabalho, que tem uma fotografia de uma obra, e que essa obra foi retocada, foi retocada para não ter aquele fundo retangular da fotografia, para a obra ficar só a forma exterior dela, né? Então dá para imaginar mesmo todos os processos feitos para reproduzir essas obras sem fazer confusão sobre a forma dela, né? Mas ainda aqui nessa número 0 tem obras que eram com peças móveis, né? Então, de repente, antes do cinetismo, 15 anos antes, mas tinha obras transformáveis, tinha obras multi-ejemplares, em portunhol,
Nessa revista, na revista Madi e Perceptismo, que são as de mais longa duração, tem negócios muito interessantes do ponto de vista da imagem, que não respondem à ideia de reprodução de imagens. Por exemplo, essa aqui. Então, vocês têm, ela está na portada da revista. Se você olha ela de um tamanho maior, dá para ver o retoque com aquele branquinho, é meio, não dá para saber direito se é uma fotografia, uma ilustração, o que é, né? Olha a cara dela. Que isso, gente? Então, mas é uma arquitetura moderna. Eu vou mostrar ela do lado de outra coisa que eu achei trabalhando, na verdade, procurando informação sobre as pinturas industriais. O projeto tinha a ver com isso, com o correlato entre o desenvolvimento industrial no Brasil, na Argentina, e o uso de pinturas industriais na arte, né? Eu fui meio, a partir disso, eu fui parar num outro lugar, né? Essa imagem também muito ambígua, não dá para saber se é documento, se é, o que é, se é. Então, quando você fui para as publicidades, né, de pinturas da época, quando você vê esse tipo de cadernos que mostra como quedaria o ambiente pintado com tais cores, de repente você põe as duas imagens juntas, e Lossac, que tinha trabalhado como pintor de parede, está fazendo esse tipo de planteio visual, tipo, como ficaria essa obra num interior moderno, né? É uma imagem ficcional, que invita você a imaginar como seria essa obra, né? E tem quase a mesma disposição, o mesmo ângulo, as mesmas coisas que na outra sala, né? Que era Alba é uma marca argentina de pinturas industriais, né? Então, o tratamento das obras nas revistas é muito variado. Tem projeto, tem ficção, sei lá, tem ilustração, tem essas imagens um pouco ambíguas, tem o uso do claro-escuro para ressaltar a distância entre a obra e a parede e a sua irregularidade também. Tem esse tipo de imagem, sei lá, que não é nem projeto, nem documento e tal, né? Então, o que eu escrevi naquele momento tem a ver com isso, né? Com como entender a natureza dessas obras, o que aparece quando você olha para os arquivos e para as obras de perto, de baixo e tal, não esse caráter objetual, e como dá para reconstruir uma biografia muito acidentada dessas obras. Quando você vê elas reproduzidas num catálogo, você está ficando só com uma pequeniníssima parte dessa história, né? Então, várias dessas pessoas que integraram esses grupos nos anos 40, elas chegam em Paris no final, na segunda metade dos anos 50. Por exemplo, o Gyula Kostic, que eu mencionei, o Gregório Bardánega e também o Carmelo Ardenquim, que chegou antes, na verdade, em 48. Depois juntaram com outros artistas um pouquinho mais novos, como Julio Leparc ou Jesus Rafael Soto. A arte cinética teve em Paris, claro, um epicentro muito ativo, muito visível, mas era um grupo, alguém falou da universalidade da arte abstrata, e justamente Paris, uma cidade cosmopolita e tal, era justamente um grupo muito variado em termos de nacionalidade e que tinha uma presença latino-americana muito forte, muito importante.
né? Uma terceira parte, às vezes a metade dos artistas em exposições coletivas, e teve muitas dessas exposições, eram de origem da América do Sul, né? Então, bom, a gente falava que nos conhecemos em 2008 em Essex, e eu falei pela primeira vez sobre essa revista naquela época, né? Porque para mim foi muito surpreendente achar numa revista francesa de vanguarda tantos latino-americanos, né? No número 1, na capa, tinha esses dois, né? Depois, número mais um pouquinho posterior, tinha um dossiê sobre a Lygia Clark, com traduções para o francês de muitos de seus escritos e tal. A Lygia Clark mesma também ficou em Paris em 68, durante vários anos, fez essas experiências completamente malucas, não é um termo muito acadêmico, mas eram na Sorbona, naquela época, não sei se era provável, bom, talvez o Artesanini tinha aberto as portas para ela também aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro também tinha os domingos da criação e tal. Bom, outra presença, Carlos Cruz Diez, que era designer, então que era o designer da revista Robô, e que também fazia a sua obra, pelo menos até 60 e tantos, quando ele volta para Venezuela. Outra pessoa importante é a Denise René, que era uma galerista que mostrava desde os anos 40 arte abstrata, que também deu lugar para todos eles. Muitos deles tinham contratos de exclusividade, que não era muita grana, mas que era um salário todo mês, que permitia esses relativamente jovens artistas, bom, sobreviver lá em Paris, esperando as vendas, né? Um acontecimento bem importante para pensar a biografia das obras é o prêmio de pintura que, paradogicamente, ganha Julio Leparc na Bienal de Veneza em 66. Paradogicamente, porque ele não pintava, né? Então, aqui tem, o candidato era Roy Lichtenstein, e essa é uma revista inglesa da época, que anunciava o que parecia óbvio, e de repente, bom, o resultado foi outro. Eu trabalhei um pouquinho essa premiação, mas não vou falar agora. Foi o Leparc que ganha, essa é a capa do catálogo, desculpa. Aí vemos ele muito arrumadinho, em Veneza, com a galerista, com Denise René, algumas das obras. Então, esse acontecimento, isso aconteceu no mesmo ano, um pouquinho antes, a Journée dans la rue, um dia na rua, que foi o grupo, o GRAVE, o Grupo de Recherche d'Art Visuel, composto por 6 artistas, 3 chegados em Paris desde Buenos Aires e outros 3 franceses. Então, isso só para mostrar o sucesso, não sei se isso foi um sucesso, mas, sabe, a visibilidade da arte cinéstica na época e desses artistas, né? Esse é um artigo do Pierre Restany sobre a jornada na rua, que tinha muitas paradas e tal, instalações na rua, com a ideia de que gente que não ia para os museus pudesse interatuar com essas obras, com resultados não tão bons como os esperados, mas... E aqui eu adoro essa imagem, tem normalmente nas aulas eu ponho isso, está no YouTube, e é um videoclipe, na verdade não se chamava assim na época, mas é a Brigitte Bardot, quando ela lança sua carreira como cantante, e faz uns quadros na televisão francesa, com diferente vestuário, cantando diferentes canções, né? E então, essa aqui se chamava Contact, que era uma canção do Serge Gainsbourg, muito conhecido na época. E ela está
vestida com um mini vestido feito por Paco Rabanne, espanhol que morava em Paris também, com pequenas peças metálicas, inspirado na obra do Le Parc, né? E isso foi filmado numa exposição de arte cinética lá no Museu de Arte Moderna da cidade de Paris. E nesse estilo dá para ver as obras da Marta Otto, que era uma das poucas artistas cinéticas mulheres, e também a esposa do Vardanella, que chegou com ele no final dos anos 50 e ficaram lá. Então, essa era a popularidade, quer dizer, da arte cinética no final dos anos 60, meados final dos anos 60. Aqui está um Vardanella Botton no seu ateliê em Paris, mesmo o cartão de apresentação deles. Alguém falou de círculo quadrado, né, o grupo dos anos 30 e tal. Eu gostaria muito de escrever sobre esse círculo quadrado, mas em termos de gênero, né? Então, a apresentação é ela trabalhar com círculos e ele com quadradinho, né? Ainda tem muito para escrever sobre esses negócios. Então, toda essa visibilidade, mas também o mercado da arte nos anos 60 bem mais generoso, né? Antes da crise do petróleo e de repente atual mais uma vez de 73, né? Depois de 73 os vinis, não sei se vocês gostam dos vinis, ficaram muito mais fininhos, né? Dá para saber, dá para datar antes e depois de 73, porque o vinil é maior ou mais fininho, né? Então, o mercado da arte também estava num momento mais generoso, em todo lugar, quase, mas em Paris dá para ver. Então, tem a proliferação de múltiplos, né? Não só na arte cinética, mas também na arte cinética. Aqui tem um exemplo de os óculos para mirar outro, para olhar outro, desculpa, óculos para olhar outro, também espelho para olhar outro, e que quer dizer para olhar diferente, né? Eu acho que é lindo, um exemplo muito lindo para entender a dimensão política que o cinetismo tinha, né? Mesmo com as contradições vinculadas ao consumo e tal, que tem a ver com a possibilidade, a potencialidade de transformar o mundo depois de vê-lo diferentemente, né? Aqui tem uma revista que chamava Agência, que era, na verdade, se chamava revista, mas era um múltiplo não cinético que se vendia numa livraria de Paris, em outras cidades europeias, né? Só para pensar nessa proliferação de múltiplos, uma arte visual que está querendo quebrar a lógica de luxo do mercado, né? E ficar mais perto da indústria discográfica ou da indústria editorial, onde um livro meu tem o mesmo preço do que um livro de Borges, né? Então, independentemente da trajetória dos autores, o preço do livro está ligado à produção, distribuição e tal, né? Nas artes visuais não funciona do mesmo jeito. É um mercado de rarezas, de exclusividade. Então, toda essa proliferação de múltiplos está tentando modificar a lógica do mercado de artes visuais. Para os galeristas, era abrir um outro nicho, né? Mais exclusivo, menos exclusivo. A Denis René vendia tudo. Obras únicas, obras múltiplas, e os preços eram diferentes, né? Então, nesse contexto, o Le Parc escreve esse manifesto do múltiplo em 66. Então, é o mesmo ano que ele ganhou o prêmio. Nessa situação, tem
Na imprensa dá para ver essa proliferação de múltiplos. Eu não trouxe essa literatura aqui, não dava, mas eu gostava de... Bom, primeiro ele reclama que agora tem múltiplos de tudo, mas que o múltiplo vem da tradição da arte geométrica, óptica e cinética, né? Tipo, autoria. O múltiplo é nosso. Mas depois também ele descreve as características, então que é uma edição onde os múltiplos são iguais entre si, mas também, então não tem cópia, não tem original, é cópia, como na gravura, como, sei lá, na fotografia e tal, mas também que cada múltiplo é transformável. Esse é um múltiplo cinético, ele se move, então ele se transforma ao longo do tempo, né? E, ademais, também, o que pode ser multiplicado ao infinito. Então, mas talvez não no primeiro momento, né? Talvez no primeiro momento a edição de múltiplos é só, sei lá, 10, 20, e essa era a produção da NZN, mas que pode ser... eu queria... Bom, e agora, quando você vai nas feiras de arte, você pode achar múltiplos do Le Parc feitos ontem, mas que são aquelas peças dos anos 60, né? Então, tem quem pensa que isso não é exatamente um fake, porque é o mesmo artista que faz, mas... e de repente ele está seguindo as suas próprias palavras dos anos 60, né? Então, a rareza não é parte do valor dessas peças. A Stella mais cedo também falava, né? O Nogueira Lima, tipo, refazia, né? Sem problema, não era um problema. Aqui tem, no arquivo do Le Parc, tem algumas fotografias de múltiplos, que tem de longe não dá para ver, mas fala a edição feita em 66, tantos exemplares, e essa sequência de fotos mostra justamente a transformabilidade de cada um deles, né? A Galeria Denis-René abre um segundo local onde só vende múltiplo, né? A primeira exposição é do Victor Vasarely, a segunda é do Le Parc. E depois, os catálogos têm no final, sempre, uma parte de múltiplos. Esse é o caso do Hugo de Marco, um outro argentino, menos conhecido, mas super interessante, trabalhou com Luiz Negre e tal. Os formatos são bastante estandarizados, né? Essas caixas que têm mais ou menos uns 40, 50 centímetros de lado, então não são peças muito grandes, nem muito pequenininhas. Muitas delas têm motores escondidos dentro da caixa, tem luzes elétricas, então tem circuitos elétricos. E elas funcionam como um carro velho, né? Do ponto de vista da conservação, são um grande problema. E isso desde o dia 1. Tem uma carta no arquivo do Le Parc, onde um amigo dele diz, olha, em Veneza, a metade das obras não estão funcionando. Tem que fazer alguma coisa, né? 66. Então, as exposições de arte cinética foram muito visitadas. A crítica às vezes desconfiava desse fenômeno de público e dizia, bom, isso parece um parque de diversões, isso não é arte, isso é outra coisa, né? Em alguns casos, como Le Parc, Francisco Sobrino, Hugo de Marco, acho também, a multiplicidade tomou essa forma durante a revolta do Maio francês, né? Na Argentina, eu queria mostrar esse outro projeto de pesquisa,
feito com 5 obras do Museu Nacional de Belas Artes em Buenos Aires, que a gente desquartizou as obras, viu, estudou elas, documentou os elementos que as compõem e, bom, fez toda uma documentação para o museu, que pode ser muito útil para ter protocolos, por exemplo, para trocar as lâmpadas sem quebrar a obra, etc., né? Porque as obras não sempre previram todo esse manutenção. Lá tem informação da equipe, teve gente do museu, mas também Cecília Dazor, que estava em Buenos Aires um pouco por casualidade, que trabalhou, foi muito lindo conversar com ela. O eletricista do museu também, que é quem melhor conhece essas obras. Lá tem ele, bom, era pandemia, né? Esse foi em 2021. A peça dele parque também, bom, porque outra zona que são peças muitas vezes efímeras, né? Nesse caso era uma peça feita, era para uma exposição do Grava em 64 no Museu de Belas Artes. Uma parte dessa exposição foi exibida, foi mostrada na FAP aqui em São Paulo no mesmo ano, eu acho. E a outra parte foi para Brasília. Aquela parte eu ainda não consegui documentar, mas eu quero muito, imagino essa mostra na Brasília de 64, eu acho que pode ser bem interessante. Então, tinha uma designer industrial, que fez parte do equipe, que fez esses modelos 3D, né? Então, a partir o que resta dessa obra são esses pedaços de metal, de chapa de alumínio, meio tortas, mas pela medida dela, isso estava num vão na fachada do museu. Então, pelas medidas de uma coisa e da outra, dá para reconstruir essa distribuição diferente da distribuição de outras variações dessa peça feita em outros lugares, né? Porque tinha uma reprodução no catálogo, aí nessa página que está aberta, dá para ver. Então, muita gente pensava que a obra que tinha sido feita no museu era essa aí, mas quando você faz essa reconstrução 3D, dá para ver que não é essa fotografia. E o terceiro projeto é esse feito ao redor de Košice, uma exposição feita no MAUBA, no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, com curadoria da Marita Garcia e da Mari Carmen Ramírez, do Fine Art, do Museum of Fine Art em Houston. E aí foi a oportunidade para entrar no mundo dos plásticos, né? Tem essa brincadeira sobre a exposição que ele fez no Instituto Torquato Di Tella, que era uma sala muito concorrida, mas também que mostrou muita arte de vanguarda lá na Argentina, a partir de 63 até 1970. Então a brincadeira é sobre a abundância de água na obra de Košice, ele usou muita água, mas eu comecei o meu artigo dizendo, tá, então a gente identifica, mesmo na época, identificaram Košice com a água, mas na verdade, para usar a água, ele precisou de plástico. O que mais tem é acrílico, né? Um polímero derivado do petróleo, né? Que estava muito na moda, mesmo ao longo dos anos 70, né? Aqui, essa foto eu adoro, fora, na rua, na verdade, fora do Di Tella, o diretor do Centro de Artes Visuais, Jorge Romero Brest, que é uma figura legendária na história da arte argentina, e o outro é o diretor do Centro de Experimentação Audiovisual, que era Villanueva.
E atrás tem a vitrina e dá para ver Košice escrito, tinha a exposição de Košice lá dentro, toda cheia de plástico, mas o mobiliário que eles estão usando ali para a fotografia também é feito de plástico, um design bem clássico hoje. Não me lembro do nome do designer, mas tem estudante de design que conhecem. Bom. E a publicidade da revista da Câmara Argentina da Indústria Plástica também mostra como o plástico tinha entrado nas casas, estava em todo lugar, né? O presidente dessa Câmara, que também fazia parte da Associação de Amigos do Museu de Belas Artes, falava que o plástico tinha aumentado as vendas, não me lembro a porcentagem, mas que era usado também para corações artificiais, para astronáutica, etc., né? Então, o acrílico tem a virtude de você pode cortar ele, pode dobrar com calor. Ele é muito fácil de manipular com as ferramentas de uma carpintaria e um foguinho. Já dá para fazer, por exemplo, a escultura do Košice do início dos anos 50. Então, eu botei em paralelo o trabalho do Košice e esse artigo meio didático de como manipular esse tipo de plástico na revista da Câmara Argentina da Indústria Plástica, né? Então, ele fez desse jeito, né? Cortou, sei lá, grudou. Lá ele está trabalhando. E os múltiplos também aparecem na produção do Košice, uma vez que ele voltou para Buenos Aires na metade dos anos 60. Ele até abriu uma tenda que se chamava Casa de Agua, e que vendia objetos de plástico. Né? Então a água é também, o plástico é uma sorte de, funciona como uma sorte de metáfora da água, né? Porque é transparente e é muito, você consegue fazer um recipiente hermético para ter água dentro, né? A filha dele está ali trabalhando, bom, era a cara visível dessa tenda que não funcionou direito, fechou no mesmo ano, mas mesmo nas revistas, vocês não conhecem, mas Mirta Legrand é uma atriz que ainda continua na televisão argentina, mas era uma estrela do cinema dos anos 40, né? Daqueles telefones brancos e tal. Ela está com um colar feito pelo Košice. Então, eu queria já finalizar nessa deriva, né, nessa biografia, pensando como a arte cinética produz muitas obras que foram efímeras. Esse aqui é um mural bem grande que estava numa galeria comercial da época, que durou um tempo, depois, sei lá, sumiu, foi desarmado, se perdeu. Então, ele teve, muitos artistas cinéticos tiveram muitos encargos comerciais, né? Nesse caso, numa galeria, e nesse último caso, era uma feira que mostrava o que acontecia em Patagônia. Esse aqui era o stand de Hidronor, então da empresa que estava fazendo as represas hidrelétricas em Patagônia. Chocón, Cerros Colorados ainda funciona e provê parte da eletricidade que a gente usa em Buenos Aires, né? Então, todo esse imaginário vinculado ao futuro vira... Não, a gente normalmente conecta arte concreta com design, né? E faz parte da história, né? O Nogueira Lima, mas tantos outros, o Maldonado também. Mas também tem essa deriva hacia a arte decorativa, né? Uma espécie de projeto meio antimodernista, não sei como dizer agora, mas que são peças que não duraram no tempo, que foram feitas num contexto comercial e que acompanharam marcas, né?
com uma imagem muito atrativa, vinculada, mais uma vez, a essa geração de futuro, né? que jogava o pessoal lá no futuro. Eu gosto muito de remarcar que na foto da esquerda, lá no fundo, dá para ver as construções feitas para o centenário da independência no início do século XX. Então, você dá para ver aquele passado, aquela arquitetura decorada no estilo do início do século XX e essa arquitetura futurista, mas com uma arte moderna virada para o decorativo. Então, vamos concluir. Obrigado pela escuta.